Perazim, Baal Perazim, onde Davi o derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos, da mesma forma que um grande e inesperado enchente causou terrível destruição. E por esse motivo, deram aquela região o nome de Baal Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Novamente Davi buscou a consulta a Deus, que lhe respondeu: agora, pois, tu não nos atacarás pela frente, mas dá a volta por trás e ataca-os de frente às amoeiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoeiras, sairás à batalha, que Deus terá saído diante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército filisteu, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fome de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e Yahvé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Amém? Aqui é uma palavra, como sempre Davi um guerreiro, né? Davi, tipo Judá, se você ler bem a Bíblia, Judá é uma tribo de guerreiros que existia em Israel. E também, antes dele, tinha um outro rei, o primeiro rei de Israel, todo sabe de Saul. Ele é o segundo rei de Israel. Para falar de Davi, tem que falar um pouco de Saul, porque Saul, falar de Saul juntando com Davi, a gente faz um paralelo daquilo que Deus quer no servo dele e daquilo que Deus não quer no servo dele. Saul é a prova viva que Deus não quer de nós, e Davi é a prova, é a demonstração do que Deus quer do seu servo. Davi errou muitas vezes, como vocês erram, eu também. Davi pecou muitas vezes da minha forma que eu peco, vocês me pecam. Só que Davi tinha uma maneira, Davi era realmente um homem com o coração totalmente voltado para Deus, o coração dele era de servo, totalmente servo e obediente a Deus em todo sentido, em toda a sua vida, em todos os pontos. Davi fala assim: eu quero obedecer a Deus. E todo servo Deus tem que ter esse pensamento também. Todo o nosso agir, todo o nosso falar, todas as nossas ações tem que ser sempre voltado para obedecer a Deus. Davi era assim. Então, eu fui Davi, que numa guerra interessante, que Davi, assim que subiu o reinado dele, ele enfrentou uma batalha dos filisteus. Os mesmos inimigos que Saul também enfrentou. Saul enfrentou, ganhou as guerras com os filisteus, algumas batalhas, mas no final Saul foi morto pelos filisteus. Os filisteus mataram Saul, os seus filhos e toda a família dele, porque Saul cometeu uma prática de desobediência a Deus. Foi removido do reinado. Já Davi enfrentou os mesmos inimigos e não obteve vitória, porque Davi ele tinha obediência a Deus. Mas nessa história você pode ver que ele enfrentou o inimigo em duas situações diferentes. Uma ele enfrentou e aniquilou esse mesmo inimigo, quer dizer, dizimou as tropas que estavam lá naquele local. Ele consultou a Deus, Deus ordenou o ataque, ele atacou os filisteus e dizimou uma tropa inteira dos filisteus. Mas os filisteus voltaram a atacar outra vez. Interessante. Davi poderia muito bem, já que eu derrotei a primeira vez, já que eu venci os filisteus a primeira vez, e numa situação bem mais desfavorável, então eu vou vencer a segunda vez. Vou imediatamente atacar os filisteus. Mas diz a Bíblia que Davi, mais uma vez, consultou a Deus. Interessante. Ele consultou Deus a primeira vez, numa situação bem mais desfavorável. Se ele fosse um homem não com o coração voltado para Deus, sabe o que aconteceria? Ele imediatamente falou o seguinte: eu venci a primeira vez, certamente vencerei a segunda. Ia lutar contra ele, ia se derrotar. Mas não, Davi, por ser um homem seguro no coração de Deus, ele consultou Deus mais uma vez. E interessante, Deus mandou atacar de frente, Deus mandou dar a volta. Eu fiquei pensando: Senhor, por que o mesmo inimigo, a mesma força, a mesma situação praticamente, quase o mesmo local, por que só mudou a estratégia de combate? Eu quero dizer para você, não, nesta noite, nada é igual. Nada é igual. Nada é como tu imagina. Nada na vida é como você pensa.
afligido. Você pode ter, por isso que o Senhor fala aí, Mateus, cada dia o seu próprio mal. A cada dia tem uma forma, uma maneira diferente de acontecer e proceder. Há um mundo espiritual atuando que você não vê, então você não tem como nem saber o que está acontecendo agora na sua vida. Há um mundo espiritual atuando na sua vida agora, eles não têm nem noção do que está acontecendo acima, do teu lado, no paralelo que você não enxerga. E muito mais também no seu mundo físico, você não sabe o que irá acontecer amanhã. Você não sabe como o inimigo irá atacar. Você não sabe como o inimigo irá agir. O inimigo pode agir hoje de um jeito, mas amanhã ele pode agir de outro jeito. E você pode pensar, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ontem foi de um jeito. Amanhã é de outro jeito. É por isso que o homem de Deus, que tem essa sabedoria, ele tem que entender que a oração que ele faz hoje não serve para amanhã. Amém? Mas aquele que acha que a oração dele feita ontem serve para hoje. É por isso que está mal. Aquele que acha só porque Deus estava com ele ontem, vai estar hoje. Sim, Deus está com você o tempo todo, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa é Deus estar com você, outra coisa é Deus estar à sua frente. Que muitas vezes as pessoas estão passando à frente de Deus e não deixando Deus ir à frente, porque acha que está em condições de vencer o inimigo, porque já venceu uma vez. Tipo assim, não, eu já fiz esse empréstimo, poderei fazer outra vez. Eu já financei o carro uma vez, poderei financiar outro carro. Deu certo outra vez, vai dar certo outra vez. Eu pedi uma ajuda de tal pessoa, deu certo outra vez, vai dar certo outra vez também. Não, é assim, outra vez foi outra vez. O ano passado ele conseguiu, 1, 2, 3, 4 conseguiu. Ano passado foi ano passado, esse ano é outro ano. Ano passado ele era mais jovem dele, mas ano passado, esse ano é outra guerra, é outra coisa, é outra situação, é outra realidade, é outro dia mal que está surgindo. Estão me entendendo? É por isso que Davi ganhou a primeira vez, não ousou atacar por achar que já sabia tudo, ele consultou Deus novamente. E ele se venceu. Ao contrário de Saul, tem pessoas que têm temor a Deus e mantêm a obediência. Esse temor não é temor, é medo. Temor a Deus é diferente de medo. Temor é levar Deus a sério, como eu expliquei aqui. E Saul era um rei de Janeiro de Deus. Saul era um cara altamente religioso. Só quem fala Saul era religioso. Era. Saul, ele temia Deus, sim. Saul, ele era um guerreiro valente, sim. Saul, era inteligente, sim. Era sábio, sim. Era da tribo de Benjamim, de maiores guerreiros que tinha em Israel. Mas tinha um detalhe que Saul não tinha. Ele não tinha dependência de Deus. Significa obediência às ordens de Deus. Porque só quem obedece às ordens de Deus são quem são dependentes de Deus. Porque Davi obedecia todas as ordens de Deus, porque Davi era dependente de Deus. Outra, só é dependente de Deus quem é só a pessoa que se julga fraca. Só os que se consideram fracos, que não são soberbos, são humildes, eles realmente dependem de Deus. Mas o soberbo, o forte, aquele que sabe tudo, esse é somente religioso. Só tem medo de Deus. Só é religião, pura religião. Somente isto. Porque o homem que é de fé, que crê em Cristo, ele é dependente de Deus. Ele não faz nada sem Deus falar como fazer, que forma fazer, que maneira fazer. Ele não dá um passo sequer sem Deus autorizar. Ele não usa nem sair da porta para fora se Deus não autorizar. Tem pessoas que não precisam saber se você é independente de Deus ou não. Basta saber se você acordou ou orou antes de sair para a rua. Se você não orou para ir para a rua, porque você nunca foi dependente de Deus, é mais que saúde da vida. Se você não consultou a Deus para tomar uma decisão,
você não é dependente de Deus, você é mais um religioso como Saul era. Mas cedo ou mais tarde, o filisteu vai lhe matar. Mas cedo ou mais tarde, o filisteu vai lhe pegar de surpresa. Vai dizimar você. Amém? Vou te mostrar esse texto aqui no 1 Samuel, que mostra um pouco quem era Saul em comparação a Davi. Vou marcar algumas coisinhas aqui que mostra o que eu estou dizendo. Saul quando foi ungido rei, imediatamente saiu para combater os filisteus. Quando Saul saiu para combater os filisteus, tem um fato interessante, que ele saiu para combater, ele já ia sair para combater o inimigo. Aí Samuel falou: peraí, Saul, vem cá, Saul, consulte a Deus primeiro. Ele só consultou a Deus porque Samuel chamou a atenção dele. Olha a diferença de um para o outro. Chegou um fato lá em 1 Samuel, no capítulo 13 para ele, 12, 13, que Saul estava lá aguardando uma guerra. O sacerdote não chegou. Quer dizer, o pastor dele não chegou. O sacerdote é o equivalente ao pastor daquela época dele. O pastor de Saul chegou para fazer a oração consagratória antes da batalha. Sabe o que Saul fez? Ele não teve paciência de esperar o sacerdote, e ele tomou o lugar do sacerdote e ia sacrificar a Deus. Se sacrificou a Deus. Quando chegou Samuel, repreendeu Saul, e naquele dia, o sacrifício de Saul não foi aceito, a oração de Saul não foi aceita, porque Saul passou à frente. Ele sempre desse jeito. Ele nunca consulta Deus. Ele não respeita as autoridades. Ele não respeita quem está acima dele. Saul era um Saul religioso. Ele não é temente a Deus. O homem temente a Deus, ele depende de Deus. O homem que depende de Deus é submisso a Deus. Quer conhecer um homem que é dependente de Deus? Verifique se ele é submisso a Deus. Ele não é interessante. Eu aqui na igreja, eu identifico fácil a pessoa temente a Deus. Quando tem submissão pastoral. Quando não tem, pode crer que não tem. Porque se você não consegue ser submisso a quem você vê, como será submisso a quem você não vê? É que nem amor. Você não consegue amar quem vê, não amar a quem você não vê. É uma coisa. Então, Saul era aquela espécie, cheia de contradições. Aí tem uma passagem aqui, que diz mais ou menos o que Deus quer da gente. Comparação. Capítulo 12, versículo 14 de 1 Samuel. Vamos ler comigo com calma aqui. Samuel foi ungido rei a pedido do povo. Mas Samuel disse uma coisa para Saul assim. 12, versículo 14. Olha o requisito que o homem de Deus tem que ter. Se temerdes ao Senhor e o servir, olha, primeiro temer, tem que servir, e se atender às suas ordens, e se tanto vós como o rei governam sobre vós seguis em Yahvé, vosso Deus, então tudo vos irá bem. Olha que interessante. Ele fala tem que temer. Ele fala tem que servir. E ele fala que tem que obedecer as ordens. Obedecer. Há pessoas que têm temor a Deus, respeito, reverência, se ajoelham, faz tudo. Até servem a Deus na igreja, que canta, nas coisas, mas não consegue obedecer as ordens dele, não adianta de nada. É somente um religioso, serve para nada. É um Saul da vida. Estão entendendo? O homem de Deus tem que temer, levar Deus a sério, ele tem que servir, quer dizer, se dedicar à obra do Senhor, as coisas de Deus, separado para Deus, mas tem um detalhe, ele tem que ouvir e obedecer o quê? As ordens de Deus. Ele tem que perguntar a Deus o que ele quer. Deus, o que tu queres para mim? As pessoas não, pastor, por que
Nada deve ser esquecido. Aí veio Saul, era isto. Amém? Saul fez um monte de bagunça, um monte de besteira. Chegou uma hora que Deus rejeitou Saul. Falou, não, esse cara não tem jeito. Ele é religioso. Ele sacrifica animal para mim. Ele entra no templo. Ele ora. Ele chama um sacerdote de vez em quando, mas não quer ouvir de mim o que eu quero dele. Ele dá um jeitinho para fazer tudo do jeito que ele quer. Há pessoas assim na igreja. Estão na igreja, são religiosos, frequentam aqui, oram, vão para os ministérios, sério, mas querem dar um jeito de fazer tudo do jeito que quer. Não estão dispostos a receber um não. Não estão dispostos a serem contrariados. Não estão dispostos a falar, não vá, não vá. Acho que é assim e que foi do jeito que quer. Olha, aqui está bem claro, Davi e Saul é do jeito que Deus quer. Estão me entendendo? Ah, por que Deus tem essa ditadura do jeito que Ele quer? Porque Ele escolheu você. Você não escolheu Ele. Nunca esqueça disso. Há um erro na igreja de falar que Deus, Ele é meu Deus, nunca foi teu Deus. Deus nunca foi nosso. Nós que somos dele. Entenda isso. Quando Deus chamou a nós para o reino da luz, Ele nos chamou de povo santo, separado, sacerdote real, para a glória dele. Estão entendendo? Mas nós temos uma tendência a falar, meu Deus, como Deus fosse nosso, Deus é meu. Deus não é Deus seu, não, você que é de Deus. Se você entender bem a diferença de uma coisa para outra, você vai entender que você que é dele. Então, se você que é dele, tu tem que ficar altamente submisso a ele, dependente dele, precisando dele, grudado nele, à espera do que ele quer fazer contigo, à espera da ordem dele, à espera do que é para fazer e não fazer. Porque quando você faz sem consultar ele, e depois, Senhor, me socorra do problema que eu me envolvi, do rolo que eu entrei, você não é de Deus, Deus que é seu. Deus é de você. Você é de Deus. Está entendendo? Que é uma inversão. Eu faço o que eu quero, mas na hora que eu quero, Deus resolve o problema que eu fiz. Então você não pertence a Deus. Deus que pertence a você. Você é dono de Deus. E não Deus é dono de você. Davi diz a consciência. Saul via Deus como religioso vê. Os religiosos são assim. Eles fazem campanha de votos, eles acham, né? Aqui a gente faz campanha, não tem nada contra. Voto, tem nada contra voto. Mas entendo, desde que o voto da campanha tenha consciência que Deus não é seu objeto, você é o objeto dele. Agora, os religiosos vão lá e exigem de Deus que ele resolva tudo. E se Deus não resolver, se Deus não resolver, entra aqui na igreja, se Deus não resolver o seu problema, meu Deus do céu, cadê o homem? Nem vem nada para a igreja. Está entendendo um para o outro aqui? Saul é religioso, só tem meu Deus. Agora Davi, olha o que Davi fez. Vai para uma guerra. Ninguém mandou ele consultar Deus. Ele é consciente que ele pertence a Deus. E olha que coisa interessante. O texto que eu li para você de 1 Crônicas diz que o inimigo foi prender ele, exclusivamente prender Davi. Não foi destruir o exército de Israel, foi para prender Davi. Davi, ele tomou um impulso de querer sair para guerrear. Mas Davi, como homem temente a Deus, ele falou, peraí, se eu entrar nessa guerra sem perguntar a Deus, eu vou embarcar numa canoa furada. Davi recuou, orou e perguntou, devo ir? Devo atacar? Ou não? Olha, imagine só, se Deus chegasse para Davi e falasse o seguinte, Davi, não ataque não.
depende dele. Está me ouvindo? Não deixe o desejo do seu coração alimentar vontades que Deus não te deu ordem para fazer. Não deixe o seu ser tomar você de impulso para fazer coisas que o seu dono, Deus, nosso dono, não mandou fazer. Quando você entrou nessa história de sacerdote santo, povo escolhe Deus, entenda uma coisa, a partir de então, vocês são propriedade de alguém. Vocês não têm liberdade, direito a fazer nada sem que seu proprietário lhe autorize a fazer. Ah, por que Deus faz isso? É bênção, irmão, é muita bênção, minha filha. Eu acho isso bom demais. Olha que coisa interessante. Olha quantas furadas eu entrei, erros que eu cometi, falhas que eu pratiquei, coisas horríveis que deixei tomar minha vida quando eu conhecia Deus. Eu tenho que saber você tem? Ah, eu tenho. Tantas cruzes eu fiz por um teu dono. Tanta besteira eu fiz por um teu dono. Tanta coisa errada eu cometi por achar que não tinha um dono. Agora que eu sei que tem um dono, eu ainda continuo falhando algumas coisas, mas te garanto que meus erros, minhas falhas, as minhas pisadas em lugar errado, reduziram a quase 80%. E está aumentando mais. Vai chegar um ponto, lá na glória, que 100% não cometer mais erro nenhum, porque eu estou totalmente nas mãos do meu dono, chamado Deus, Jesus Cristo, amém? Esse Davi tinha. Davi tinha um Senhor, era dependente de Jesus e pronto. Por que isso? A cada dia o seu próprio mal. Você está achando que a mesma armadilha que o inimigo agiu contra você hoje, ele vai repetir amanhã? É outra guerra. Você está achando que o mundo complexo como ele é, vai acontecer exatamente igual ontem? Não é assim. Sabe o que Deus fala? Confie em mim. Sabe o que Deus fala? Meu pensamento é mais alto que o seu. Deus está dizendo assim, o seu pensamento é muito pequeno para entender a complexidade da vida. Deus não fala, meus pensamentos são mais altos que os seus. Ele está dizendo o seguinte, os seus pensamentos, homem, servo meu, é tão pequeno, incapaz de entender as nuances e complexidade de coisas que ocorrem na vida, meu irmão. Entendam isso. O universo é muito complexo. Eu vejo na passagem lá de Mateus, estava o discípulo na água, no mar da Galileia. Jesus mandou o discípulo pegar o barco e atravessar para o outro lado do mar da Galileia. De repente, Pedro, Tiago, João, homens célebres, homens aperfeiçoados na pesca, homens acostumados a navegar na Galileia, de repente foram acometidos uma grande tempestade. O que aconteceu? Vamos morrer, vamos perecer. Até daquilo que você está acostumado a fazer todo dia e que nunca deu errado, pode de repente se tornar a razão da sua quase morte. Até aquilo que você acha tão simples, o ato mais simples, de botar o pé no chão para acordar, pode ser acometido de grande problema. Até o ato de respirar o ar, ou de comer uma comida, você pode se engasgar e ser um grande problema na sua vida. Até o ato de tomar um remédio que faz todo dia o mesmo remédio, pode se tornar um desastre para a sua vida. Amém? Porque o mundo é muito complexo, há muita complexidade, há muita coisa rolando aí na história, há muita coisa acontecendo no espiritual, há muita coisa acontecendo em volta. É por isso que Davi não fazia nada sem consultar Deus. Estão entendendo? Há muita complexidade. Se você sai de sua casa conversar com sua mãe ou seu pai, seu orante, aquela simples conversa rotineira com seu pai e sua mãe pode se tornar uma confusão que vai separar a família inteira.
que você não consultou a Deus antes de sair para conversar com seu pai. Você não orou, nem perguntou. Depois do cinema, assim. Se eu queria muito para o cinema hoje, não dormir. Sabe que no cinema aconteceu algo estranho, esquisito, e guarda de vocês? O carro! Tem cara que guarda o carro! Aí botou lá, não sei quem, aí confia só nos alarmes e volta. Cadê meu carro? Hã? Cadê? Mas desceu. Não perguntou nada a Deus. Tiago fala. Quem são vocês para dizer que irei fazer tal coisa amanhã? Tiago fala que a nossa vida é uma neblina, que ela vem, dissipa, ela desaparece. E ele fala mais: quem é você para dizer que amanhã fará tal coisa? Que na verdade é dizer: se Deus quiser, eu farei tal coisa. Isso quer dizer o seguinte: eu consulto a Deus antes de fazer algo. Foi o que Davi fez. Ele combateu o filisteu numa situação X, e os filisteus atacaram na mesma situação e agora inferiorizaram, que foi derrotado a primeira vez, mas mesmo assim Davi não ousou a ir em ataque. Ele perguntou a Deus mais uma vez. Estão entendendo a pregação aqui? Essa é a diferença do servo de Deus que ama, Deus que é dependente dele, e daquele que não é dependente, é apenas religioso, frequentador de igreja, faz tudo, mas não obedece a só a Deus. Temer, servir e obedecer. Como é que eu ouço a voz de Deus? Aquele crente que fala para mim que eu consigo ouvir a voz de Deus, ele está querendo enganar a si mesmo. Porque dentro de si Deus já falou. Posso ter vontade de fazer tal coisa, mas quando Deus fala assim, freia, eu não conto conversa. Eu nem pergunto por que ele mandou para fazer, você deixa de fazer. Mas quando ele fala faça, pode ter certeza que vai dar tudo certo e nada vai dar errado. Eu quero um exemplo recente aqui nessa igreja, festa da colheita. Rodolfo, quem mandou fazer a festa da colheita? Deus. Em que momento? Engraçado. A gente orando, a voz disse, cara, faça essa festa. O que aconteceu? Tudo certo. Agora vai eu fazer uma festa dessa, sem mandar. Está me enrolado até hoje. Era um culto de missões para fazer outra coisa. Olha, meu irmão, fique atento que eu sou contigo. Está bem claro? Está fazendo coisa agora. Puxa vida. Deus! Só não gosto de eu falar cada uma das pessoas. Claro, vamos dizer, vamos chamar de cabeça grande, né? Eu vou dar outra cabeção assim. Tem umas pessoas que, pelo amor de Deus, está cansado de falar contigo, ó. Tem pessoa daqui, ó. Ele já falou meu filho, e vai fazer besteira outra vez. Já bota já para a carapuça, meu irmão. Põe a sua carapuçazinha. Tem gente aqui que já está com fazer besteira e não pergunta a Deus. Está agindo por impulso outra vez. Está agindo por impulso outra vez. Não venha reclamar depois. Não venha reclamar depois. Está analisando isso daqui dentro. Há pessoas aqui que está tomando uma decisão por impulso. Não perguntou a Deus. Sequer orou. Sequer veio pedir conselho. Sequer veio pedir orientação. Vai dar errado. Vai dar errado. Davi fazia isso. Que lindo Davi fez. Senhor, devo atacar? Ou não devo atacar? Aí chega na segunda vez,
fazer um ataque, a gente senta, a gente constrói um caixão de areia, ou então hoje é computador, a gente vê aqui o franco, vanguarda, retaguarda, bigode de martelo, um vai à frente, o outro vai batendo atrás, retaguarda guarda o que sobrar na frente, e a vanguarda cobre se a frente for destruída. Essa estratégia que estava sempre. Um combate avançado, de toca de infantaria, cavalaria, artilharia, cada um no seu campo. Então a gente faz isso na sabedoria humana, amém? Na sabedoria humana do militar como Davi, era atacar de frente, a tropa era inferior, eram os filisteus derrotados, desacreditados, humilhados, era só atacar de frente, massacrar. Sabe o que Deus mandou? Davi dá a volta. E daí Deus fez o seguinte, vamos ler aqui a passagem? Olha que interessante, para gente finalizar a pregação aqui, o telefone, vamos abrir a Bíblia outra vez. Ele não só diz como fazer, mas diz isso aqui. Ele falou assim, 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 14. Novamente Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu: agora, pois, tu não atacarás pela frente, mas dá a volta por trás e ataca de fronte às amoeiras. Olha que interessante Deus falou aqui com ele aqui. Olha que interessante aqui. 15. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas da amoeira, sairás da batalha, porque Deus terá saído adiante de. Quando você consulta Deus, olha o que Deus fala, Davi, dá as voltas, fica ali e não faça nada. Quando a moeda de um barulho de tropa marchando, é um sinal que eu já fui à frente de vocês. É um sinal que eu já estou lá na frente, combatendo por você. É esta a vantagem de quem obedece a Deus. Deus está sempre na nossa frente, combatendo nossas guerras. Porque quando você depende de Deus, a guerra não é mais sua, é dele. E ele fala: Davi, dá a volta, fica aí parado, espera o vento batendo na moeira. Quando você um barulho de uma tropa marchando, é sinal que eu passei à frente de vocês para vencer vocês. Quando a gente não ouve a ordem de Deus, sabe o que acontece? Deus fala assim: fica na moeda, você fica. Você não tem paciência de esperar a ordem de Deus. Você sai e, como Deus olha, o que tu está fazendo lá na frente? Agora tu vai sofrer as consequências da tua desobediência. Saul, você deixa de Davi e é chamado de Saul. Por ser desobediente, sofra as consequências de Saul. Você não está apto a ser do meu reino. Você não está apto a obedecer a ordem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Leve a Deus a sério. Leve a Deus a sério. Não se precipite. Estou cansado de ver, irmãos, aqui que Deus dá ordem, fala como fazer, dá estratégia. O que mais me dói, muito obediente. É muito ruim o pastor estar falando isso, mas o pastor tem que falar. Quando eu falo, parem de ouvir as vozes de fora, porque eu estou aqui para dar minha cara a bater, mas os outros não, vão te orientar, mandar fazer, vão dizer que estão certos, mas quando você falhar e quando você fizer mal, você não terá ele na sua frente para perguntar a ele por que tu mandou fazer tal coisa. Mas o seu pastor está aqui todo dia, segunda a segunda, falando com vocês. E se você sofrer, quem paga o preço sou eu também. Já ouvi desconhecido, se chama ouvir a serpente.
Sabe por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque ouviram uma voz fora do contexto do paraíso. Adão estava dentro do paraíso e foi ouvir a voz de serpente que não estava dentro do paraíso, do diabo. Não dando honra aos da casa. Preferiu muito fora. Ensinamentos que às vezes são venenos. E depois veio uma experimentalagem. Eu vou perguntar aqui, se você está sabendo? Se você tem algo para decidir, minha irmã, pega, se você não consulta a Deus, pega o que você decidiu hoje, encafete, bota no bolso e vai começar a perguntar a Deus hoje, agora, Senhor, faço ou não faço? Subo ou não subo? Combate ou não combate? E seja qual for a resposta dele, é para o seu bem. E se ele falar, suba, mas pegue meu comando. Em outras palavras, é o seguinte: se prepare para a guerra, mas fique esperando a ordem para avançar. Reúna os meios, reúna os recursos, prepare tudo, mas não é hora de atacar. Fica aí até o meu sinal aparecer. O que aconteceu com o Filipe aqui? Quem disse aqui? Filipe, foi claro que Deus falou com ele. O seu sinal será quando você for entender. Mentira. Aconteceu dois quase ao mesmo tempo. Veja o sinal que Deus fosse. Se acontecer isso, não faça nada. Fica onde você está. Não está acreditando? Deus vai dar graça. Fica lá. Deus dá graça, meu irmão, para continuar na situação que você está, até Deus mandar sair daquele lugar. Deus dá graça para você continuar fazendo o que está fazendo, até você sair a hora de sair. Deus dá graça, sim. E não vem me falar de humilhação. Eu sou humilhado, de humilhação. Humilhado de quê, meu céu? Humilhação de quê? Jesus foi para a cruz, chicoteado, espancado, ali que é humilhação. Ele era inocente, não fez nada, ali é humilhação. Desde quando pecador como eu posso ser humilhado? Eu mereço cara chicotado de mim, porque tudo que eu conquisto, que acontece comigo, 90% é culpa minha, erro meu. Vou ter que aprender a viver das misericórdias do Senhor. Tem que ser consciente que eu sofro as consequências dos meus erros. Eu tenho que pedir a Deus misericórdia, 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 misericórdia. Não me arrogar e dizer, fui humilhado. Aí Deus vai para a tua casa, humilhado por quê? Humilhado? Por quê? O que você fez aqui, irmão? Ah, não fui eu não fui ingênuozinho. Como cadê esse tamanho? Não, eu tomei mais esse fato. Não foi você que gastou mais do que podia. Né? Eu vi lá no WhatsApp, ato profético. Para de ato profético para ter prosperidade, né? Para de gastar mais do que você pode. Ato profético. Está resolvendo o seu problema. Pode gastar mais do que você pode. Porque te fala de problemas e vai se humilhar, você está sofrendo consequências que você plantou, meu. Mente! Peça a graça de Deus. Peça a Deus de misericórdia. Vê de ficar se arrogando como eu tenho direito. Não tem direito de nada, não. Fica ali no teu cantinho da igreja 24 horas por dia. Se eu fosse, eu não sou assim. Fico na minha casinha lá, no quartozinho, misericórdia, 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 porque eu falei. Vamos ficar de pé? O que um crente que eu queria fazer é ser dependente de Deus que mudando vida. E
Saul. Saul era um baita de um guerreiro, homem forte, da tribo dos benjamitas, Benjamim, atirava funda com a mão direita e a mão esquerda. Os mais fortes era a infantaria do exército de Deus, os benjamitas, tudo Benjamim. Davi também era da tribo de Judá, os homens de escudo, espada. Só tinha um detalhe: um era religioso, tinha medo de Deus, praticava rituais religiosos, iam para a igreja, fazia de tudo, mas tinha uma dificuldade tremenda de depender de Deus. Ele sacrificou o animal porque o sacerdote chegou atrasado. Tipo assim, se Samuel não chegou na hora, eu tomo a iniciativa e faço o que eu quero. Tem pessoa de igreja assim: se o pastor não fez, quem é eu? Eu não preciso pastor, não. Não é assim que fala. Tem que assim. Pastor é que nem eu. Vai nessa. Sou assim, no sentido humano, mas a autoridade não. A minha maneira tem pessoas assim de mim que tem uma autoridade pastoral assim. Quando Deus bota autoridade na sua vida, a autoridade acabou. O diácono, quando a gente ungiu um diácono aqui, ele é um oficial, ele tem autoridade. O prefeito, autoridade. O problema é que ele tem dificuldade de obedecer autoridade. Aí eu sou sacerdote, eu sei como era sacerdote, eu sei. Agora imagine só, todo mundo quer sacerdote, né? Todo mundo quer mandar aqui, que confusão é verdade, né? Eu sou sacerdote manda aqui, na casa do pai, né? Em casa, sim. Amém? Saúl tinha essa dificuldade. Aí eu, pastor Léo, vamos fazer um conselho. Aí Jesus pergunta assim: pastor Léo, eu vou oferecer? Não. E por que tu vai fazer? Aceitou uma coisa? Eu autorizei de fazer, eu dei ordem para fazer. Assim é a nossa igreja, na nossa casa, nosso filho. Irmão, vem cá. A parte daqui que sai, termina no letivo. Sabem que o seu filho é presente de Deus para você. Repetir. Seu filho é presente de Deus para você. Ele pertence a quem? Aí você chega, bota seu filho em qualquer colégio sem perguntar a Deus primeiro. Bota nos cursos sem perguntar a Deus primeiro. Fala um monte de coisa sem perguntar a Deus primeiro. Aí depois, meu filho foi abusado no curso. Eu não posso botar meu filho aqui no colégio. Meu filho sofreu bullying em tal lugar. Tu perguntou a Deus botar meu filho em tal lugar? Aí Deus, resolva agora, Jesus. O Senhor fala: filho, se você tivesse perguntado a mim antes, não estaria enfrentando esse problema. Se você tivesse perguntado a mim, que sou o seu dono e dono dos seus filhos, dono da sua casa, tu não estaria enfrentando esse problema. Consagra a minha casa a Deus. Olha, a consagração é um ato simbólico de algo que já é. Estão entendendo? A consagração de coisas aqui, eu consagrei aqui o instrumento, é um ato simbólico de coisa que já é. Só que eu estou declarando para todo mundo ouvir que é de Deus. O mundo espiritual tem que ver. Porque o mundo espiritual não consegue ver no pensamento. Ele tem que ouvir. Isso aqui é de Deus. Só que tem detalhe. Aí eu pego o violão, consagro a Deus e vendo sem perguntar a Deus: mas que era meu? Agora é teu, é? Vem sem me perguntar. Está bem invertido as coisas dele, não é verdade? Esse carro ele veio. Aí na primeira tempo financeiro que tem, vende carro.
carne, não pergunta a Deus nem nada. A carne é Deus, primeira Pedro, vem a carne, não pergunta a Deus nada. Aí dá tudo errado o negócio, dá errado, tudo que fez, dá errado, o que organizou, dá tudo errado. Por que, Senhor? Porque você não perguntou. Nós vamos receber sobre isso de você. Eu sei de coisas que você não sabe. Eu sei que aquele cara não tem que você não sabe. Eu sei que aquele negócio ruim para você não sabe. Eu sei que amanhã vai faltar dinheiro para tua casa, você não sabe. Eu sei que amanhã vai faltar apertar o alimento para sua casa, você não sabe. Foi por isso que eu não deixei você gastar aquele dia. Porque eu sei que no mês que vem nada vai entrar. Pergunte a Deus, feche seus olhos. Baixa a sua cabeça agora. Se você tem algo para perguntar a Deus, tenha coragem de perguntar a Deus. Tem uma decisão a tomar. Tem algo a fazer. Eu não quero ser um saúde da vida de perder o seu favor. Eu não quero perder a sua bênção. Eu não quero jogar fora o que é do Senhor que o Senhor me deu. Eu quero nesta noite ter a coragem de perguntar o que devo fazer. Devo atacar? Devo desfazer? Devo ir para tal lugar ou não fazer? Eu quero ter coragem de perguntar nesta noite. Eu quero ser um Davi. Não quero ser um Saul. Quero ser temente, obediente a Deus. Não quero ser dono de ninguém. Tu és o meu dono. Fala com Jesus, tu és meu dono, Jesus. Tu és o meu dono. Sou propriedade do Senhor. Eu pertenço a Ti. Apresenta os seus sonhos a Deus agora. Fala, Senhor, eu tenho esse desejo. Mas por que eu faço isso? Eu tenho essa vontade. É para eu fazer? Deus, Espírito Santo, a sua palavra foi ministrada aqui nesta noite. Há pessoas que estão cheias de desejos e planos aqui, e mal eles sabem que a estratégia que ele está aplicando pode levar à destruição da sua vida. Revela o seu povo nesta noite. Revela-me também como pastor, meu Pai, porque eu estou à frente desta igreja. Há obras, há ministério que tocar. Não me deixe fazer nada sem a sua vontade, Senhor. Diga o que eu devo fazer. O que é para fazer e não fazer. Eu lhe peço, seja o que for, que eu já projetei fazer. Se o Senhor não quer, desfaça-se e me fale para eu obedecer e não fazer. Não deixe eu cair em furada e erros e falhas que irão me prejudicar, porque eu acho que vai dar certo. Eu não quero achar mais nada, Pai. Eu quero ter a convicção do Senhor. Eu não tenho estratégia mais nenhuma na minha vida. A minha estratégia é a estratégia que o Senhor escolheu para mim. Quero ser como Davi nesta noite. A minha estratégia é a estratégia que o Senhor escolheu para mim. Eu não quero ter estratégia de mais nada. Diga qual é a estratégia que o Senhor quer para mim, que eu irei executar. Mostra o caminho. Mostra a hora de atacar. Mostra a hora de parar. Não quero fazer a minha vontade. Só a sua vontade. Quem anda com Deus tem uma vida equilibrada. Se a minha vida não está tão equilibrada é porque eu não tenho obedecido a Deus. Porque aquele que obedece à estratégia de Jesus tem a vida equilibrada. Se tua vida não está equilibrada, meu irmão, é quase certeza que é porque você não tem seguido a estratégia de Jesus.
mas defina a sua estratégia. Pode haver outros problemas, claro. Pode haver outras razões. Mas a maioria das razões das coisas que estão dando errado é porque nós não estamos perguntando a Deus qual é a estratégia. O que Deus fazer? Meu Espírito Santo vem falando assim. Vem falando assim. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Não deixe ninguém aqui saber que é equivocado, não. Eu ninguém isso aqui me engano, não, Jesus. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Deus, Espírito Santo, vai incomodando as pessoas aqui agora. Deus, Espírito Santo, incomode poderosamente nesta noite. Deus, Espírito Santo, não deixe seu filho me engano, não, Senhor. Deus, Espírito Santo, vai agir agora, falando no coração lá dentro, como espada. Vai falando, Deus, Espírito Santo. Vai falando, Deus, Espírito Santo. Vai orientando, Deus, Espírito Santo. Vai guiando, Senhor. Vai dando estratégia. Você que precisa de uma estratégia, Deus fala assim, me dê a estratégia. E mostra o que fazer, então. Se não é desse jeito, então ele mostra o jeito certo. Fala com Deus assim. Se não é desse jeito, então ele mostra o jeito certo. Se não é assim, então ele mostra o jeito certo. E se você tem um plano e Deus não autorizou ainda, fala, Senhor, tenha coragem de dizer assim, mesmo que esteja na tua mão já, fala, Senhor, se não é da sua vontade, desfaça. Sem medo.